Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Como vocês estão ouvindo? Vamos dar esse tempinho pro Instagram, chamar as pessoas, convidar as pessoas, todos os especiais para esta noite, para esta live. Uma live maravilhosa que vai acontecer. Vamos lá, vamos dar um tempinho. Olá, olá, boa noite. Como que está o áudio, o som? Olá, João Pedro. Convide as pessoas, convide mais pessoas para estar junto conosco. Como que está o áudio para vocês? Vão convidando mais pessoas aí. Hoje nós começamos num horário diferente, né? Boa noite, dislexia tem jeito. Né? Começamos num horário um pouco mais cedo. Né? Mas esta noite vai ser uma noite muito bacana. Estão me ouvindo bem? Como que está o áudio? Né? Dá essa força aí para nós. Como que está o áudio para vocês? Doutora Ângela, tudo bem? Como que está o áudio aí? Está bem? Está bom? Quero convidar você, ó, aí convidando mais pessoas. Olá, Márcia. Tudo bem, Márcia? Vá convidando, convide mais pessoas com um aviãozinho aqui, ó. Né? Para que mais pessoas possam ir conhecendo o que é a dislexia. Conhecendo os caminhos para melhorar, né? Se eu mostrar para vocês aqui o que a gente faz para fazer as lives, acredito que o nosso convidado... Mas, ó, enquanto o nosso convidado ainda não chega, quer ver? Vamos ver. Ele ainda não chegou. Eu vou já anunciar um encontro maravilhoso que vai acontecer, ó. Simpósio sobre a dislexia, né? Novos caminhos e possibilidades na saúde e educação. São dos nossos amigos, parceiros, irmãs, né, do Dislexia Mato Grosso, né, do Dislexia Mato Grosso, da Associação Dislexia Mato Grosso. Então acontecerá no dia 23 e 24 de junho. Então coloca na sua agenda aí, 23 e 24 de junho, tá? Dia 23 e 24 de junho, das 19 às 21 horas. Teremos aqui, ó, vou aumentar aqui, com a participação da doutora Ângela Nico, da ABD, o Felipe Ponce, o People, né, do Dislex Club, empresário publicitário, do Dr. Raoni, né, psicólogo, neuropsicólogo, né, a nossa grande amiga Alessandra, doutora Alessandra, psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga, né? Também, e a presença do grande amigo também, Dr. Rubens, médico, neuropediatra e psiquiatra. Pesquisador, tá bom? Então tem os temas aqui, a inscrição, ó, desse simpósio sobre a dislexia do Mato Grosso, tá? Dislexia MT, é no inscrição, ó, é @simpósio dislexia MT.
tá bom? A inscrição é no @simpósio dislexia MT. Boa noite, professora Simone. Oi, Helena. Helena, grande autora, compositora da música, né, Dislexia mais Empatia. Então, gente, vai acontecer também aqui o nosso encontro no Paraná, né, que a gente sempre está colocando aí. Então, vamos ver se o nosso convidado, vamos ver se ele está aqui. Ainda não entrou, gente. Ainda não entrou. Estamos ansiosos. Então, se você puder ir lá, ó, o nosso grande amigo, convidado de hoje à noite, é o People do Dislexia, do Dislex Club. Então, se você puder ir lá no Instagram dele e falar assim, People, estamos esperando você na live. Entra lá, né? Eu não vou conseguir mandar para ele agora, né? Vamos ver aqui se eu consigo mandar. Acho que sim, né? Vamos ver. Gente, está sendo uma live. Como está sendo as lives para você? Está sendo bem construtiva, bem legal, bacana para vocês? Como que está? Né? Deixa o comentário aí, faz um comentário. Recebemos muitos comentários, né? Que as pessoas famílias estão aprendendo muito, estão encontrando, né? Olá, Leteia, né? Olha ele aí. Vamos lá, gente. Vamos lá com duas personalidades maravilhosas, né? A doutora Ângela e Fala, meu amigo, tudo bom? Boa noite! Boa noite! Boa noite, tudo bom, doutora? Tudo bem, e você? Que maravilha, tudo ótimo, melhor agora, doutora. Ah, que Tudo bom, bom! Marcão? Como é que tá, mano? Estamos bem, graças a Deus, estamos na luta, perseverando, não podemos desistir nunca, né? Isso mesmo. Então, sejam bem-vindos a esta live no Dislexia Paraná, junto com a doutora Ângela Matilde e o IPAN. People, seja bem-vindo. A honra é toda minha. Tem bastante gente entrando, olha só que bacana, bastante professores, bastante profissionais da saúde, e esta noite nós vamos contar um pouco da história, né, deste homem, doutora Ângela, deste grande homem que faz aí suas lives, coloca seus ensinamentos, me ensinou muito, ainda mais como colocar em prática para o meu filho, muitas coisas, e uma live que ele fez assim, eu lembro até hoje, dentro do carro, porque ele falou, eu preciso parar para falar para os pais a presença da figura do homem na vida do disléxico, né? E isso me reacendeu ainda mais ainda, né? A viver com o meu filho, né? Não é somente como a doutora Ângela um dia fez uma grande correção em mim, maravilhosa, que ela disse assim, não esteja com ele, seja com ele. Né? E olha, a live do People e a sua fala foram maravilhosas para mim. Né? Que maravilha, maravilha. Pessoal, agradeço o convite. Doutora Ângela, para mim é uma honra dividir uma live com a senhora, viu? A senhora não sabe, mas uma vez eu participei de um sorteio no Instagram em que eu ganhei um livro da senhora e eu tenho aqui, é um dos meus livros que estão aqui na minha biblioteca. Foi muito bom, viu, doutora? Então, então foi um conteúdo muito bom, um conteúdo muito assim benéfico. Fiquei muito honrado, viu, doutora? Dividir uma live com a senhora é uma honra inenarrável. Sempre lhe acompanho, viu? Não, eu fico muito feliz, porque é como o Marcos disse, nós estamos por uma mesma causa. E nós temos que nos juntar e ter uma só fala, né? Em qualquer lugar, qualquer canto, qual que é a nossa fala. E nós queremos dar voz
as pessoas que passam por transtornos e não sabem o que fazer. Verdade, doutora. Verdade, doutora. Muito, muito importante, muito importante. Marcão, com a Gente, palavra. Desculpa ter te cortado. olha, não, a casa é de vocês aqui. Eu falo para a doutora Ângela, eu falo pro pessoal, gente, a casa é de vocês. A doutora Ângela fala assim, eu me empolguei. Se empolguem, fiquem à Que vontade. maravilha. Né? Aqui é que nem eu sempre falo, gente, a live ela é assim, a live do Paraná e também com muitos outros, ela busca ser aconchegante, ser acolhedora, ser família, né? Maravilha. Ser família para os disléxicos, para os pais, para os professores, para todos, enfim, toda a sociedade. Que maravilha. People, pode se apresentar para esse povo maravilhoso, para nós? Maravilha, pessoal. Primeiramente, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou o Pipo, sou fundador do Dyslexia Club. Dyslexia Club é um blog, é uma página do Facebook, é um canal no YouTube, onde o meu objetivo é e sempre foi produzir bom conteúdo focado sobre dislexia na perspectiva de um disléxico. Eu sou disléxico, sofri muito durante todo o processo de alfabetização. O que é o sofrer? Já fui taxado de aluno preguiçoso, burro, indisciplinado, até os meus, vamos dizer assim, até os meus 14, 15 anos eu era... 14 anos, 15 anos nem tanto. Até os meus 14 anos eu era o pior aluno da sala. Eu era no rol dos alunos aí que eram mais lentos, tinham dificuldade, de tal modo que quando eu estava lá pelos meus 9 anos de idade, uma das coordenadoras da escola que eu estudei chegou a falar para minha mãe para me regredir há pelo menos 2 anos para poder acompanhar o mesmo ritmo de sala de aula. Em outra situação também, quando pós este fato, minha mãe quis me mudar de escola, porque onde já se viu, na escola onde minha mãe estava procurando, a coordenadora pedagógica desta nova escola falou assim, desculpa, não temos vagas para alunos problemáticos. Então eu sempre fiquei pipocando e permeando esse tipo de situação. Onde surgiu, e por favor, aqui é um bate-papo, uma conversa, vocês aí que estão vendo essa live, escrevam aqui embaixo nos comentários de qual cidade vocês estão falando, de qual cidade vocês estão ouvindo a gente. É Nordeste, Sudeste, Sul, Norte, qual região do país você está? E quero saber também se o áudio está bom. Vai que eu vou falando e o áudio não está tão bom assim, não é mesmo? Então comentem aqui nos comentários. Tá bom. Primeiro, de onde surgiu a ideia do Dyslexia Club? Quando eu tinha 10 anos, eu recebi o diagnóstico de dislexia. Eu fiz o que qualquer pessoa comum faz, o que não sabe alguma coisa. Vai pesquisar no Google? Então eu fui lá, botei a pesquisa. O que é dislexia? Estamos falando no ano de 2003, 2004. Eis que eu me deparei com textos longos, linguagem muito técnica, e eu sou disléxico. Ou seja, eu não entendi bulhufas do que estava naquele texto. E, obviamente, cabe aqui um asterisco, não estou sendo contra pesquisas científicas, não estou sendo contra o mundo acadêmico pesquisar sobre dislexia, de forma nenhuma, que avance a ciência. Porém, a informação científica tinha tanto psicologês que eu não entendi nada do que estava escrito naquele texto. Não, porque o córtex pré-frontal esquerdo, eu falei, o quê? Que tem esse? Não entendi nada. Eu brinco que aí estava a semente, porque eu queria falar sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e descomplicada, para poder ter um conteúdo focado na visão do disléxico. Então, eu tinha 10 anos, então isso meio que plantei a semente aí no meu coração. Tempos depois, superei as dificuldades, passei por uma
intervenção multidisciplinar, passei por aulas de reforço. Então, só para adiantar a história, no ensino médio, eu estudei numa escola que cabe aqui falar, não é merchan, tá? Mas cabe aqui falar bons exemplos. Eu estudei no Colégio Mackenzie, que tem uma orientadora pedagógica específica da inclusão. Então, aquele colégio é tão maravilhoso que independente da condição que a criança tenha, pode ser psicológica ou até física, eles se viram para a criança ser inserida no processo de ensino-aprendizagem. Tem uma orientadora só para isso. Então, lá eu tinha prova com mais tempo, um leitor para ler as questões para mim, prova oral, uso de dicionário, até coisas a mais que, teoricamente, não tem lei para isso. Mas você vê com uma questão de bom senso. A escola, inclusive, me permitia usar calculadora na prova de matemática, porque eu tenho que ser avaliado pela lógica matemática, não pelo cálculo em si. Então, foi maravilhoso. Então, o meu ensino médio foi onde foi a virada de chave, onde eu me tornei um dos mais nerds da turma, graças a esse movimento da inclusão. Então, até o 9º ano, eu era o pior aluno da sala. No primeiro colegial até o terceiro, eu estava lá nos halls principais. Por quê? Era uma adaptação de avaliação. Eu era realmente avaliado onde estavam os meus pontos fortes. Eu não perdia ponto por erro ortográfico. Então, tudo foi feito de maneira muito maravilhosa. Entrei na faculdade, passei no vestibular na primeira lista. Quando eu entrei na faculdade, entrei no curso de Publicidade e Propaganda. Eu consegui, ali foi um curso muito bom que aflorou ainda mais o meu lado criativo. Então, aprendi lá sobre marcas, conceitos, design, e eu ficava com aquilo na cabeça. E se eu tivesse uma marca minha? Se eu tivesse um legado? Eu tive até um professor de ética, uma matéria que as pessoas não gostam muito, mas eu tive um professor de ética no ensino médio, o professor Ion, o nome dele é engraçado mesmo, o professor Ion, que ele falava, a vida é muito curta para ser pequena, então faça a vida valer a pena, deixe uma marca, deixe um legado onde você está inserido. E aquilo somou-se mais uma semente ao meu coração. A terceira semente que somou ao meu coração foi com 15 anos, eu atualizei o meu laudo. Ponto importante, pessoal, aqui até a doutora não vai me deixar falar besteira. Uma vez disléxico, sempre disléxico. Eu apenas atualizei o meu laudo para ver a progressão da minha condição. Então, o meu laudo que eu tirei com 10 anos, ele é válido sim. Eu só atualizei porque, dada a tamanha intervenção que eu tive, tamanho apoio, a tamanha intervenção multidisciplinar com fono, psicólogo, psicopedagogo, será que o Pipo evoluiu? Sim, evoluiu. E como ele evoluiu? Então, por isso eu fiz essa atualização. Nesta atualização do meu laudo, também não estava entendendo muito bem as palavras, mas estava eu com a minha mãe e a neuropsicóloga estava lendo todo o laudo. Chegou num ponto muito precioso lá do laudo, por isso que eu defendo muito o laudo. Estava escrito lá, de acordo com a escala tal, tinha lá uma escala, Felipe Ponce tem inteligência acima da média para os sujeitos da idade. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi que eu era acima da média em alguma coisa. A primeira vez na minha vida. O que eu antes estava numa situação, numa condição de eu não consigo porque eu tenho dislexia, virei a minha chave. Eu consigo, eu sou acima da média. Eu fiquei com acima da média, eu não vi mais nada. Eu fiquei acima da... Eu falei assim, Felipe, minha mãe falando, Felipe, acima da média. Felipe, vamos lá pro McDonald's, quer um lanche? Qual lanche você quer? Acima da média. Fiquei falando acima da média aquilo na minha cabeça. Por quê? Obviamente, não estou falando com arrogância, sou acima da média, mas imagine, uma criança, uma pessoa que ouviu a vida inteira, você não consegue, você é incapaz, você não pode. Ouvi certa vez que sou acima da média. Então, isso foi uma outra semente na minha vida. Por quê? Eu ouvi, eu sou acima da média. Então, antes, o que eu falava, não consigo porque eu tenho dislexia, passei a falar, eu consigo, eu sou acima da média. Então, mudando esta chave,
foi a forma que eu comecei a encarar a cosmovisão que eu tive na minha vida, os óculos que eu enxergava o mundo mudou. Por isso que eu defendo o laudo. O laudo é um direito do disléxico se conhecer. O laudo não é rotulativo. Nossa, ele é disléxico. Não. Você sabe exatamente o que fazer, como fazer, e você tem a noção que, meu querido amigo disléxico, a doutora não vai me deixar mentir de novo. Não me deixa mentir aqui, doutora. Que se você tem o laudo de dislexia, você não é menos inteligente por isso. Inclusive, para você ter o laudo de dislexia, descarta-se várias situações. Você tem, no mínimo, inteligência igual às outras pessoas. Igual ou acima da média das outras pessoas. Todo disléxico, nenhum disléxico é inferior ou menos inteligente. Então saiba, se você é disléxico, você não é menos inteligente. Correto, doutora? Não me deixa mentir, doutora. Com certeza. Com Doutora, muito certeza. obrigado. Um dos desempates para chegar ao diagnóstico da dislexia é ter um coeficiente intelectual da média ou acima da média. Perfeito. Então, meu amigo disléxico, você está me vendo aqui? Se você é disléxico, parabéns. Tu é inteligente. Primeiro ponto. Então, quando eu recebi isso eu tinha 15 anos, foi outra semente que foi colocada no meu coração. Quando eu entrei na faculdade, também adiantando um pouco, eu estudava muito. Não é porque eu tenho dislexia, eu falei, eu consigo. O que é essa fórmula de física? Eu consigo aprender. Na faculdade, não é porque eu estava na faculdade no curso que eu queria aqui, eu tive que me esforçar menos, eu tive que me esforçar muito. Então, eu estudava no período da tarde, período da noite, eu levantava 5 horas da manhã todos os dias para estudar. Se era textos acadêmicos, e a faculdade vai te passar muitos textos acadêmicos, eu tinha dificuldade em entender o que eu precisava? De mais tempo. Eu precisava criar mais tempo. Então, ou eu dormia mais tarde, só que se eu dormisse mais tarde, minha performance no dia seguinte piorava, ou eu acordava mais cedo. Então, todos os dias, enquanto eu estava na faculdade, eu acordei 5 horas da manhã, sentava a bunda na cadeira e estudava. No sábado, acordava, me permitia dormir um pouco mais, não acordava às 5, acordava às 6 horas da manhã. Acordava às 6 horas da manhã e estudava. Tal ponto foi o meu esforço que eu fui um dos primeiros a ter oportunidades de estágio, eu fui um dos primeiros que fazia iniciação científica, que os professores indicavam para estágio, indicavam para entrevistas, porque era nítido o meu esforço. Então, meu amigo disléxico, dislexia, ela traz uma dificuldade, ela não traz uma incapacidade. Logo, você sim precisa fazer um esforço, e eu, como disléxico, posso falar isso, você sim precisa fazer um esforço para você sim aprender, conseguir aprender e reter melhor o conteúdo. Então, eu acordava mais cedo, precisava de mais tempo. Nós disléxicos demoramos mais para aprender. Não é porque eu tenho 28 anos que eu aprendo rápido também. Eu demoro para aprender alguma coisa até hoje. Então, até hoje, ou eu acordo mais cedo, ou, enfim, eu dou um jeito de criar mais tempo para que eu fique mais tempo em contato, estimulado por aquele conteúdo. Então, chegou o período também, adiantando aqui a história, correndo rápido na história, no meu TCC, chegou um tempo, chegou uma hora que eu precisava criar uma campanha publicitária para uma marca. Quando chegou nesse tempo, eu pensei assim, e se eu criar a minha marca? E se eu criar... Eu quero falar sobre dislexia, eu quero dar um impacto positivo. E aí, estava pipocando aquela época dos blogs, youtubers, enfim. Então, eu falei assim, eu quero criar um blog, criar uma marca que converse com os disléxicos, que engaje, que impacte, que os disléxicos se sintam inspirados, motivados, engajados, que converse com eles vejam que a dislexia não é um rótulo de incapacidade. Dislexia traz uma condição que dificulta a aprendizagem, mas não a impossibilita. Jamais vai impossibilitar você de crescer, de evoluir. Isto posto, então, o Dyslexia Club surgiu como meu projeto de TCC da faculdade. Então,
eu quis criar a minha marca, criar uma forma, um logo, um nome, cores, que gerasse essa identificação. Primeiro ponto aqui, eu vou aqui trazer aqui. Primeiro, Dyslexia Club. Primeiro, por que Dyslex Club? O nome antes ia ser Dyslexicus Club, só que é Dyslexicus Club, é tanto que ia dar qualquer um que fosse ler ia ficar disléxico só de ver o nome. Então, eu cortei, peguei o radical da palavra dislex, botei club, por quê? Pipo, eu também sou disléxico. Eu também sou disléxico. Eu sempre falava, bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube. Exatamente. Então, para ser um espaço, um clube mesmo, onde um disléxico se sentisse acolhido. Pô, quero aprender ou ver alguma técnica, alguma coisa assim, algum hack, alguma dica, vou no Dyslexia Club, que é o meu espaço onde eu me sinto muito bem à vontade. Então, por isso, ser um clube. O logo, o que todo mundo... Eu quis fugir um pouco do cérebro, sabe? Pensou em psicologia, pensou em cérebro, todo mundo. Pensou em psicologia é cérebro, bota cérebro em tudo. Então, eu quis me diferenciar um pouco. Aqui é uma peça de quebra-cabeça com um raio no meio. Por quê? É quase como se fosse a peça de quebra-cabeça que faltava. Quando você vê essa expressão, a peça de quebra-cabeça que estava faltando, o que é? Os disléxicos encontraram uma resposta. Eles encontraram uma resposta para eles. Pô, não sou incapaz. Eu não sou burro. Encontrei uma resposta. Então, era a peça de quebra-cabeça que faltava para ele encontrar uma resposta. E também, quando você coloca a última peça do quebra-cabeça, quando o quebra-cabeça está bagunçado, mas quando você coloca a última peça, você vê beleza, você vê completude, você vê um espaço completo. Então, eu queria ser um espaço que o disléxico podia encontrar as respostas dele. Aqui também, você pode perceber que é uma peça de quebra-cabeça que é meio 3D, tem esse sombreado aqui do lado. Por quê? Porque quando o disléxico lê, popularmente a gente fala como se as letras saltassem do papel. Popularmente fala, obviamente, a gente não vê assim, não é psicodélico que a letra fica voando por aí, mas é como que a gente não consegue seguir a linha da leitura, a gente pula a palavra, pula a letra, então é como se as letras estivessem dançando, saltando ao papel. Então aqui é a peça de quebra-cabeça em 3D, como se fosse em perspectiva, como se estivesse saltando o papel. Quase como se fosse na forma que os disléxicos leem. E aqui uma peça de quebra-cabeça com um raio no meio, porque eu prometi para mim mesmo que todo mundo que se conectasse com o meu conteúdo saísse um pouco melhor do que antes não tivesse me encontrado. Ser como se fosse aquela bateria, onde ele saísse energizado, onde ele saísse totalmente com esperança para enfrentar os desafios que estão à frente. Então eu coloquei uma bateria, um raio para ser realmente ser energizado mesmo, para ele ver, pô, eu consigo, eu posso, eu vou em frente. Tanto para os disléxicos quanto para as mães também, que majoritariamente meu público é de mães. Mães e pais que me acompanham. Porque, no caso, eu comecei com um blog, mas eu queria me conectar com os disléxicos. Como o blog envolve texto, disléxicos têm uma certa aversão a ler. Não é que eles são incapazes de ler, mas têm aversão a ler. Então eu não me conectava com eles lá muito rápido. Foi aí que eu fui para o YouTube. Comecei a produzir muitos vídeos no YouTube sobre dislexia. Tanto é que eu fui um dos primeiros no YouTube a falar, tem um canal só sobre isso. Tem vídeos meus na internet, eu estou um pouco mais magrinho, entendeu? Não treinava na época, minha barba era mais ralinha, não tinha essa barba que eu tenho hoje. E vídeos meus como, por exemplo, 5 vantagens de ser disléxico, passa uma provocação. Como assim vantagem? Como assim? Para ser realmente provocativo. Ser um texto chamativo para induzir a pessoa a pelo menos dar o play e ir me visitar e ir assistir o que eu tenho para dizer. Evidências Pode falar. O que não dizer para um disléxico, né? É 4 coisas que você nunca pode falar para um disléxico. Eu peguei esse vídeo, mandei para os professores do meu filho. Maravilha. Maravilha. Então, são títulos assim, provocativos. Obviamente, não é só o título, o conteúdo também eu pesquiso muito. Sempre tenho um zelo acadêmico em tudo que eu produzo. Eu apenas comunico numa roupagem
divertida, descontraída e descomplicada, mas seguido um zelo acadêmico também. Eu sempre pesquiso muito, por isso que eu demoro para produzir vídeo, eu pesquiso muito, sempre em cada vídeo que estão falando. Aqui estão falando, eu quero esse vídeo, só ir no canal do Dyslexia Club no YouTube, digita lá, Dyslexia Club, que você vai ver aqui o conteúdo, você vai ver outros conteúdos também, por exemplo, evidências que o Goku tem dislexia. Se você é um jovem como eu, de 28 anos, viveu os anos 2000, os anos 90, você acompanha o Dragon Ball e eu mostro lá evidências que o Goku, o personagem principal do Dragon Ball Z, ele tem dislexia. Assiste lá que você vai ver. Então, e conforme o tempo foi passando, eu sempre tive esse hábito de produzir esse conteúdo para o disléxico ele se enxergar como capaz. A dislexia, ela te traz uma dificuldade, apenas. Nada além de uma dificuldade. Esta dificuldade não é incapacitante, não te impossibilita de realizar alguma coisa. Então, quando a gente produz esse conteúdo, a gente fala com o público, tem sempre aquelas pessoas que... tem sempre os haters de plantão que falam assim, você faz isso porque você é privilegiado, que você isso não. É como você encara a dislexia. Dislexia vai te acompanhar, não me deixa mentir, doutora. A dislexia te acompanha a vida inteira. Uma vez disléxico, sempre disléxico. Isto posto, se você vai ter esse treco na cabeça a vida inteira, então você pode escolher ter uma relação de ódio com ela ou usá-la, ter uma relação com ela que você saiba trabalhar com ela. Hoje, quando vem, por exemplo, a minha vida, eu estou aqui bem vestido de gravata, eu estava em reuniões aqui de negócios, e aí tem uma certa indumentária que a gente precisa ter com os nossos clientes. Me formei na faculdade com ótimas notas, tirei 10 no meu TCC, entrei no mestrado, hoje o mestrado não é mais por nota, é por conceito. Então é reprovado, aprovado, aprovado com louvor e aprovado com louvor e distinção. Fui aprovado com louvor e distinção no meu mestrado. Então tirei a nota, além de ter o título de mestre, tirei nota máxima na minha dissertação. E para vocês que não sabem o que é uma dissertação de mestrado, imagina uma redação do Enem em 150 páginas. Então, se já escrever 20 linhas já é chato para um disléxico, imagina escrever uma dissertação de 150 páginas. Foi isso que eu fiz. Por isso eu demorei. Acho que comecei a escrever, demorei 2 anos, tu sabe, certinho, quase que não dá tempo, certinho, para finalizar a minha dissertação. Fui lá e fiz. Então, eu digo isso para o disléxico, eu falo, se eu conseguir, todos os disléxicos têm a potencialidade de conseguir também. Não falo que eu tenho um título de mestrado para até você vai vendo nas minhas redes sociais, não coloco lá o título de mestre, para não parecer arrogante. Quando eu vou em eventos, palestro em eventos, eu coloco lá, tipo, mestre Felipe Ponce e tal. Mas, para o disléxico ver que qual é o seu sonho? Você quer empreender? Às vezes o seu sonho vai ter um título acadêmico. O meu era. Talvez seu sonho, quero ser professor universitário, então sim, preciso ter o título, preciso ter o mestrado, quero depois ir rumo ao doutorado também, mas qual é o seu sonho? Saiba que independente de qual sonho você queira traçar para a sua vida, você tem a plena capacidade de fazê-lo. Além disso, fora esse lado acadêmico, sou empresário, eu sou sócio de uma assessoria de marketing digital, atendemos grandes clientes do mercado, atendi Primo Rico, já atendo Sorridentes, atendo Geolaser, atendo Prepara Cursos, que é concorrente da Microlins, atendo vários clientes. Também não é só os clientes grandes, mas também pequenos e médios clientes também. Assessoria de marketing digital, a gente ajuda essas marcas, esses clientes, a venderem seus produtos e serviços na internet. De tal forma que está funcionando que a gente vai abrir um escritório, não sei quantos aqui são de São Paulo, a gente vai abrir um escritório, pegamos um andar na Paulista, que é o centro econômico de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Por que eu fui empreender? Basicamente, eu tinha dificuldade em passar entrevistas de emprego, porque não sei por que Cargas d'Água tem entrevista de emprego que tem ditado. Cato, eu não vou, você não vai fazer ditado para ganhar dinheiro, não sei por que tem ditado. Tem que fazer redação
no processo seletivo. Pô, vai cagar. Você não vai fazer redação no cotidiano. Meu trabalho é outro, entendeu? Meu trabalho é fazer peça publicitária, não é fazer redação. Não sei por que inventam de fazer redação aí em processo seletivo. Então, de tanto que eu não passei em alguns processos seletivos, e os que eu passei, eu achava que, enfim, não combinavam muito comigo, acho que enfim, você tem que se conhecer também, eu acho que tem que ter senso de merecimento. Eu me esforcei tanto, acho que eu merecia mais para aquelas vagas, acho que eu merecia crescer, eu acho que eu merecia evoluir, aquelas vagas estavam pequenas demais para mim. Como eu não conseguia passar em nenhum processo seletivo para mim, das que eu queria eu passava, não eram acessíveis, que pena. Perderam um grande profissional essas empresas. Então, fui empreender. O que acontece com muitos disléxicos? Os processos seletivos não servem, não lhe cabem, então a gente acaba empreendendo. Foi aí que eu comecei a empreender. Passei, então, aprendi artes, fazer anúncios na internet, vender produtos na internet. Então, comecei a ter um cliente, 2 clientes, 3 clientes. Juntei uma graninha, comprei uma franquia, me uni com outra franquia e hoje nós somos em 5 sócios na empresa e estamos lá. Hoje o Dyslexia Club, eu faço ele por vocação, não é o meu trabalho principal, meu ganha-pão é outro, mas todos os dias sempre estou postando um conteúdo sobre dislexia na internet. Então, posso dizer que, de certa forma, falo sem nenhuma arrogância, eu atingi um certo êxito acadêmico e também um certo êxito profissional. Não dentro de empresa, mas empreendendo. Também penso futuramente, assim, quando a correria da empresa diminuir um pouco, e a gente está crescendo cada vez mais, eu também dar aula, ser professor, enfim, é um sonho que eu tenho, ser professor também. Minha mãe, mestre, doutora, acompanhei minha mãe, então é uma coisa que eu tenho muita vontade de seguir. No Dyslexia Club, então, é um espaço que eu busco criar para o disléxico se sentir, ser uma fonte. Pô, quero buscar alguma informação sobre dislexia, onde é que eu vou? Meu objetivo é o Dyslexia Club ser uma marca, tanto é que eu tenho lá a minha cara, eu não coloco tanto a minha cara, eu coloco mais a cara do Dyslexia Club. O Dyslexia Club ser, o meu objetivo é ser a marca mais amada pelos disléxicos. Os disléxicos verem no Dyslexia Club uma marca onde eles se sentem acolhidos. Eu estudei muito sobre marca quando eu estava na faculdade. Quando você vê, por exemplo, Harley Davidson, pensa em liberdade. Quando você pensa em, sei lá, Adidas, é performance. Quando você pensa, então, eu sou uma marca, o Dyslexia Club é uma marca, então eu quero, quando o Dyslexia Club ser reconhecido pelas pessoas, ser uma marca que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descomplicada, sem muita tensão, ser de uma forma leve, onde o disléxico se sinta motivado, engajado e tenha as suas dúvidas mais profundas respondidas. Então, esse é o meu objetivo que eu sempre faço aqui no Dyslexia Club. E até, vamos dizer aqui, incentivo vocês, 23 pessoas que estão nos vendo aqui na live, incentivo você a produzir conteúdo sobre dislexia também. A você também ser um produtor de conteúdo. Vou dar uma de blogueirinho? Incentivo você a produzir conteúdo também. Por exemplo, talvez na sua vivência, na sua realidade, eu não tenha. Então você sempre tem espaço para produzir conteúdo. E quando todo mundo produz conteúdo, a nossa comunidade ganha. Se vocês pararem para pensar, um levantamento que eu fiz para o mestrado foi que entre a comparação entre páginas sobre TDAH e páginas sobre dislexia. Meu mestrado eu fiz há 2019, estamos em 2021, então já tem um tempinho aí, 2022, então já tem um tempinho aí. O ponto é, pessoal, que tem muito mais páginas, o levantamento que eu fiz no Instagram na época tinha 50 páginas sobre TDAH e apenas 15 que falavam sobre dislexia. E dessas 15, apenas, vamos dizer assim, 5 páginas tinham mais do que 5 mil seguidores, por exemplo. Então, ou seja, tem muito... A galera pensa assim,
ai, que pena, falam tão pouco sobre dislexia. Não. Tem margem muito grande para crescer essa voz dos disléxicos. Então eu digo, produza conteúdo. Ah, mas eu não sei falar. Ok, aprenda. Eu também não sabia editar vídeo, aprendi a editar fazendo. O povo gosta da forma como eu comunico, da forma como eu falo. Como é que a gente aprende a falar na frente da câmera? Falando. Como é que a gente aprende a escrever artigo científico? O doutor aqui não me deixa mentir também. Escrevendo. Como é que a gente aprende a fazer? Fazendo. Então, entre em movimento. Comece a fazer, comece a falar, comece a produzir. Mas eu ainda não tenho tanto conhecimento técnico. Então, fala sobre a sua vivência. Como é que você era um jovem disléxico na sua realidade? Como é que você, mãe de disléxico, lidava com a dislexia do seu filho? Conhecimento técnico, você vai ao longo do tempo produzindo. Você vai ao longo do tempo se conectando com pessoas maravilhosas como a doutora, entendeu? O Marcos se conecta com a doutora e eles produzem conteúdo sobre isso. Então, um complementa o outro. É quase como se fosse a engrenagem de um relógio. A gente não sabe tudo. Uma das belezas do universo acadêmico que nos estimulam, a doutora aqui, sabe que não é porque a gente tem um título de mestre ou a doutora tem um título de doutora que nós sabemos tudo. A beleza do mundo acadêmico é nós sabemos que você não sabe tudo, há muito mais para você aprender e você vai morrer aprendendo. Há sempre outro que tem um conhecimento que complementa com o seu, como se fosse as engrenagens de um relógio. Então, não é porque você tem uma página que vai começar hoje, você vai criar uma página hoje, escreva aqui nos comentários quem vai criar a página sobre dislexia hoje, escreva aqui e fala eu vou, hashtag eu vou, escreva aqui nos comentários e me chama no Dyslexia Club que eu ajudo a divulgar. Então, quando a gente começa a produzir o conteúdo, é como se fosse a engrenagem de um relógio. A engrenagem, por exemplo, do conteúdo que a doutora produz, vai funcionar melhor quando o Marcos estiver produzindo também. A minha vai funcionar melhor quando o Marcos estiver produzindo e o Marcos e a da BD, sabe? Todo mundo se beneficia porque não é concorrência, é congêneres. Congêneres, qual é a diferença? Você produz um conteúdo para uma causa social e quando aquela causa é falada, você aumenta a barra de qualidade e todo mundo que fala sobre aquele assunto se beneficia. Vamos supor que um conteúdo do Marcos se viralize. O conteúdo sobre dislexia vai ser mais falado e, consequentemente, todas as páginas que falam sobre aquele assunto também aumentam o número de seguidores. É fato. Quando alguém fala sobre dislexia na mídia, numa página que bomba, todas as páginas crescem junto. Todos os seguidores crescem junto. Todo mundo cresce junto porque estamos falando sobre o mesmo tema. Então não existe concorrência. Existe sim congêneres onde todos falam sobre aquele assunto. Então comece a produzir conteúdo porque... Eu até vou dar aqui um exemplo. Porque existem, por exemplo, pense numa causa social. Pensou? Por que tem projeto de lei para ela? Porque existe união, existe falação, parlatório sobre aquela causa. Você quer que projetos de lei para dislexia, mais projetos de lei surjam? Sabe por que tem pouco? Porque tem pouca gente falando ainda. Ainda tem pouca gente falando. O que aconteceu também, Marcos, doutor, aqui, eu sou aqui de São Paulo, eu fui, me conectei com um deputado e nós produzimos a primeira lei para dislexia aqui no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo não tinha lei para dislexia. Então, me conectei com o deputado e formulamos a primeira lei, virou projeto de lei, passou por todas as comissões, foi aprovado, virou lei. Temos outras leis também engatilhadas para entrar também. Quando eu fiz um vídeo, olha, eu só fiz um vídeo falando sobre isso. Eu não xinguei ninguém, não destratei ninguém. O que teve de gente que fala assim, ai, mas só para São Paulo? E o Acre? E Manaus? E a Bahia? E Porto Alegre? E Santa Catarina? Deu vontade, obviamente não respondi, mas deu vontade de falar, ok, eu não conheço essas realidades e você que é daí está fazendo o quê? Entende? Então, às vezes, espera-se nós, comunicadores ou
ou certa produtores de conteúdo, que a gente resolva o problema do Brasil inteiro. Até quando teve um projeto de lei aqui na cidade, não foi no estado, na cidade de São Paulo, teve um cara assim, por que você não faz projeto de lei para outras cidades? Tem mais de 200 municípios no Brasil inteiro, nem se eu quisesse, 500 municípios no Brasil inteiro, nem se eu quisesse em um município por dia, não ia dar, em um ano não ia rodar o Brasil inteiro. Então, o que eu desafio também é, você que está vendo essa live, você também é um agente de mudança. Você também é um agente de mudança onde você pode deixar sua marca. Você pode deixar um legado no mundo. Você pode deixar, por exemplo, quando fulaninho de tal aqui mais não estiver, pelo que você vai ser lembrado? Você pode ser a pessoa que vai ser lembrada por ter feito a primeira lei para a dislexia aí na sociedade. Entende? Então, quando você vê sobre a dislexia, sobre a causa da dislexia, sabe, você pode produzir conteúdo sobre isso, você pode falar sobre isso, e é isso que você fala pode impactar a vida de alguém. Eu tive esse estalo, comecei a produzir conteúdo, e aí quando nasceu o Dyslexia Club, foi no dia 30 de outubro de 2014, quando eu comprei o domínio, montei um site, aprendi a montar um site, não sabia nem até então, montei o site, meu primo me ajudou também, criei a página, foi no dia 30 de outubro de 2014. E desde então comecei a produzir conteúdo. Mas Pipo, para você é fácil, você tem 16 mil seguidores. Certo. Mas eu comecei com 0. Comecei com nenhum. Meu vídeo mais visto na internet, hoje 5 vantagens de ser disléxico, tem 100 mil visualizações. Mas um dia ele teve uma visualização. É aquela questão, comece a falar que as coisas sempre algo vai acontecer. Entre em movimento. Entre no flow, entre no fluxo. Comece a falar, algo sempre acontece. Alguma transformação sempre ocorre. Aí, fico muito feliz porque o conteúdo que eu falo, as pessoas veem a qualidade daquilo que eu falo, então surge o convite para palestras, surge o convite para lives como essa, e surge o convite e a sua página acaba sendo mais vista também. Então, meus queridos amigos disléxicos, comece a fazer, comece a produzir. Você não precisa ser o primeiro, mas você pode ser um daqueles que vai impactar a sua realidade. Talvez você fale de dislexia de uma forma que eu não estou falando e sua página bombe, quem sabe? E fico feliz por isso. Tem até página, por exemplo, aqui cabe aqui falar, a página da Samantha, que é uma mãe, que é dislexia, TDAH, amor de mãe. Ela fala de dislexia de uma maneira muito singular que ela passou quase todo mundo. Entendeu? Que bom! Quando o conteúdo dela bomba, a minha página cresce também. Então, essa é a beleza quando nós estamos numa causa social. Porque quando um conteúdo bomba, outra página bomba também. Então por que eu criei o Dyslexia Club? Para causar um impacto. Ser uma marca. Ser a marca mais amada pelos disléxicos. Quando o disléxico pensa, quero uma página, uma fonte que seja confiável, mas fale de uma forma simples, clara, direta, descontraída e descomplicada. Pense no Dyslexia Club. É isso que eu sempre falo, é esse meu objetivo. Todo dia estou produzindo conteúdo. Então, pessoal, o que eu quero trazer aqui de desafio para essas 25 pessoas que estão nos vendo aqui, comece a produzir conteúdo sobre dislexia. O que você está fazendo? Tô na faculdade. Tá, fala sobre o dia a dia. Disléxico na faculdade. Olha que beleza. Pronto, já criei o nome de uma página. Quem quiser pegar esse nome, pega. Pá! Então sempre... Pode falar, meu querido. Veja Pipo, doutora Ângela, quando a gente fala de estar unido e quando um fala, o outro vai crescendo também. Nós temos um grupo de pais aqui na região, né, que nós nos reunimos uma vez por mês, né, e as 2 primeiras reuniões foi acolhimento, a terceira agora foi estudar sobre os sinais de dislexia, né, a próxima vai ter uma psicóloga, e aí uma das mães falou assim, o meu filho, o trabalho dele tem uma amostra científica, vai ser falar sobre dislexia. Ele vai falar sobre dislexia. Um jovenzinho de 9, 10 anos, se não me engano, né? Ele vai falar sobre dislexia. E ele colocou assim em uma das nossas lives, eu sou um disléxico feliz.
né? Então ele tá tão... ele fez o mesmo, ele fez um questionamento, o Pipo, doutora Ângela. Por que ninguém fala sobre dislexia, mãe? Perguntou para ela, né? Mas como que a minha professora não sabe sobre dislexia, né? Aí, nessa indignação dele, né? Ele falou, eu vou falar sobre dislexia. E o trabalho dele vai ser sobre dislexia, na amostra científica, né? E eu falei para a mãe dele, falei, olha, eu quero, o dia que ele for apresentar, será que vocês nos permitem ir lá prestigiar este jovem, esse pequenino aí, essa criança, está apresentando sobre dislexia? Ela falou, Marcos, você vai? Eu falei, vou. Aí eu falei, que dia que vai ser? Ela falou, vai ser num sábado, que as amostras científicas são dia de sábado. Eu falei, então pega lá ao horário da apresentação dele, que eu só não vou somente para a apresentação dele. Nós vamos lá, vamos acompanhar e vamos acompanhar toda a amostra científica. Ela ficou mega feliz, super feliz, né? E aí, questão do People falando sobre a questão de iniciar um trabalho, né, falando sobre dislexia, né? Talvez a gente esteja pensando, o que as pessoas vão pensar de nós? Não sei o que pensam de mim, o que pensam do meu filho, o que pensam da minha esposa, o que pensam daqueles que fazem parte, integram o Dislexia Paraná, o que estão pensando desse nosso primeiro encontro online no Paraná com a doutora Ângela, né? Quando eu pensei, junto com o pessoal do Mato Grosso, a Gabi, a Angélica, a Marilda, né, nós pensamos com todo carinho, vocês vão ver, o primeiro desenho que meu filho fez. Muito bom. Pro Dislexia Paraná. Mas aí, em círculo, né, sabe que o disléxico ele fala assim, poxa, mas tá em círculo, como que eu vou juntar as letrinhas, né? Aí saiu assim. Legal. Aí depois, ele coloriu, né, como se fossem umas caixinhas. E aí, juntamos as caixinhas, as letras e os bonequinhos que vocês veem hoje, né, para acolher as famílias. Né? Um disléxico fez a marca ali, a logo do Dislexia Paraná. Né? Iniciamos esse trabalho no dia 8 de agosto de 2020, no Dia dos Pais. A Gabi falou assim, nós vamos lançar no Dia dos Pais. Eu falei, ótimo, então tá bom. E um medo danado, né? Do que as pessoas iam pensar, do que eu não ia dar conta, né? Veio a pandemia, causou um monte de coisa, tive que aprender a fazer live, tive que falar na frente das lives, né? Tive que aprender a mexer em aplicativos para poder, de produção. E aí, a gente, hoje, professores estão aceitando, professores estão conversando, doutora Ângela Matilde, que eu nunca imaginei, só via ela nas lives, o People aqui na nossa live, eu falei, nossa, porque eu sempre falo, né, eu sou apenas um pai, né, do norte do Paraná, exijo dos meus filhos, eles sabem que eu sou bravo, eles falam, meu pai é bravo, né, mas a minha braveza tem um sentido, não é somente com o Davi, mas com os outros dois que tem em casa, porque nós precisamos, sim, falar, né, dar voz à dislexia. Assim como o People faz, a doutora Ângela faz, né, cada um com a sua identidade, mas unindo todos nós, fazendo acontecer. Né? A doutora Alessandra está aqui, junto com o doutor Rubens. Né? Fomos juntos à Câmara dos Vereadores de Londrina, a segunda maior cidade de Londrina. Né? Eu li, eu falei, o que eu vou escrever? O que eu vou falar? Né? A Gabi me ajudou e eu fui escrevendo, a doutora Alessandra, eu chamo ela de doutora, né? Mas a Ale, carinhosamente, o doutor Rubens, e aí nós fomos crescendo, né? Sem medo, né? E aí você começar a ter relatos, que o Pipo, a doutora Ângela já deve ter passado por isso, relatos de mães que mandam mensagens de não saber o que fazer, né? Professores não saber o que fazer, né? A gente sabe de alguns casos de dislexia que às vezes tentam coisas ruins, né, contra si próprio,
né? A mãe vem chorando, vem, né, pedindo ajuda, né? E aí tudo isso que o People disse, né? E aí eu vou complementar um pouquinho com o que a minha mãe sempre falava. Uma nordestina do Ceará, saiu do Ceará com 14 anos, não sabia ler, não sabia escrever, mas ela ensinou uma coisa: filho, não espere ficar rico, não espere ter um cargo público para ajudar o próximo, né? E eu sempre falo com meus filhos: eu não tenho dinheiro, não tenho nada, não peço dinheiro para ninguém, mas o coração que o pai tem aqui, o ensinamento que o pai tiver, mesmo falho, eu quero que vocês aprendam, né? E meu pai sempre falava: filho, pobre só tem uma coisa a zelar, o nome, e ser honesto, né? Então, zele pelo seu nome e seja honesto. Era isso, né? Muito bom. Uma coisa que a gente tem que lembrar, que existe muita coisa falando, sim, mas que está englobado nos transtornos de aprendizagem. Então, nos transtornos de aprendizagem, tem lá, né, dislexia, descalculia, como o Pipo falou, que ele precisava da calculadora, então, ele também tem uma associação com a matemática. Com Então, certeza. é nisso, né? É nisso que a gente tem. Igual a primeira live da Samantha foi comigo, né? A Samantha não tinha ninguém. Ela começou a primeira live e depois eu fiz um simpósio internacional com ela, trouxe outras pessoas, né, para que ela produzisse conteúdo. Mas o que a gente precisa ter cuidado é que esse conteúdo seja embasado em Com certeza. evidência real, Com certeza. né? Então, para que a gente não leve outras pessoas ao erro, eu não posso falar do que eu acho, eu tenho que falar do que é, né? A gente vivencia isso, eu também sou disléxica, o Piper é disléxico, e muita gente que é disléxico sabe a dificuldade. Então, a gente cria um conteúdo em cima do que a gente viveu. Então, essa vivência nos dá o quê? Nos dá um embasamento para poder saber falar o lugar que a gente está. Então, isso é muito importante. E também construir, como a gente está falando, é o povo, é buscar elos, né? Elos, todo mundo, como o Pipa muito bem colocou. Se ele vai bem, eu vou bem, você vai bem, todos vão bem, né? É isso que a gente está. A causa social, né, é para todos, não é para Ângela, não é para o Pipo, não é para o Marcos, não, é para todos, né? É uma movimentação, né? Agora, nós precisamos entender essa demanda, Marcos. Nós não podemos sempre pensar numa demanda única. A gente tem que pensar numa demanda social, né? Isso tem que ficar bem claro, porque a gente não vai conseguir atender a individualidade, porque não tem como, não tem como. Mas a informação liberta. Esse que é o diferencial. Você levar informação embasada, científica, vivencial, do que realmente é a causa. Aí a pessoa o quê? Ela se vê desnudada daquela situação. Quem sou eu? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? Né? Aqui de Minas a gente fala oncotô, oncovô, oncotô, né? Então, aonde que a gente fica nesse processo? Olha o que aconteceu com o Pipo. Quando ele entendeu, eu sou acima da média. Esse acima da média levantou toda uma questão dele lá, aos neurotransmissores. Opa, peraí, deixa eu reorganizar essa situação. Até agora vocês estão falando que eu não sou nada, né? E eu tô tímido com esse nada. Aí, de repente, ele ouve assim, se é acima da média, uai, se eu sou acima da média, eu sou inteligente. Se eu sou inteligente, eu posso fazer. Aí, o que ele fez? Ele buscou, através de todo o know-how dele, a criatividade. E aí se deu bem. Porque a questão social também é inteligível, né? Então, ele buscou na inteligência a questão da socialidade. Então, isso é muito bom. Então, o que nós temos que trazer para essa comunidade, a voz dos transtornos de aprendizagem, é que
há capacidade, há saída, né? É através da onde? Da informação. Essas lives, né? Os conteúdos, e correr atrás, e buscar. Isso tudo é para abrir as celas, né? De quem não sabe. É o óculos mesmo que o Pipo colocou. Um óculos que dá visão real da realidade. Né? Ontem eu era burra, hoje eu não sou burra mais, porque eu entendi que a burrice não está dentro do meu padrão, mas a intimidação me fez ficar tímido para as minhas competências e habilidades. Isso é que mata o disléxico. Não é as dificuldades que ele tem em aprender e ler e escrever, não é isso, mas é a competição que a educação traz para dentro de sala de aula que tem o melhor, as famosas estrelinhas que vêm do inferno e que o disléxico fala assim, quando é que vem minha estrelinha? A estrelinha nunca chega, porque eu sou ruim. E as crianças dessa idade, elas são cruéis pela questão da evolução. Então, elas mesmas falam, você é burro, eu não vou brincar com você, sai para lá, você tira nota ruim. E essa tendência, o que o disléxico pensa é, puxa vida, mas eu estudo, eu faço isso, faço aquilo e não consigo. Ou então faz uma prova, quando ele tem uma associação com o TDAH, aí eu fechei a prova. E aí, cadê? Chega lá zero. Opa! Né? Então, é uma coisa muito cruel. É a competição que a educação traz a nível de conteúdo. Isso é cruel. Então, é isso que mata o disléxico. É isso que deixa o disléxico evadir da escola. É isso que deixa o disléxico buscar droga. Buscar o quê? Relacionamentos conflituosos. Nós tem estudo que a maioria da geração nem é disléxico. Tá? A maioria, porque 40% do disléxico é TOD, tem transtorno opositor, mas da onde que veio o transtorno opositor? De ouvir isso. Você não é capaz, você é burro, você não dá conta, né? O fulaninho dá conta, você não dá. E aí ele vai buscar o quê? Ele vai buscar onde que ele dá conta. Então, eu vou ser o quê? Traficante mor, né? Eu vou para a cadeia. Então, eu vou desafiar as leis, essas leis que me colocam incapaz. Por isso que nós temos que trabalhar mesmo com conteúdo, com propriedade, para que as pessoas não precisem estar na margem carcerária, estar na margem dos drogaditos, né, dos descasamentos e N outras coisas. A educação precisa entender que ela é obrigada a entender a individualidade. Isso é aprendizagem. A educação cabe a todos, mas a aprendizagem é individual. Eu aprendo de um jeito, o Pipo de outro, você de outro, seu filho de outro. Ninguém aprende igual. Ninguém. Mas, se o profissional não está preparado com essa individualidade, ele joga o povo para o povão. E quando chega no povão, é desinformação. E aí acaba o quê? Tudo se perdendo, né? Tudo esse caminho que People, né, a doutora Ângela, todos fazemos, né, trazendo essa informação. Também vejo que na individualidade nós aqui, eu, Marcos, não vou conseguir. Mas o que a gente também quer que, com os conteúdos do People, da doutora Ângela, né, do Dislexia Mato Grosso, Bahia, Acre, e São Paulo, Santa Catarina, que as pessoas possam entender, né? E Paraná. Paraná. A gente possa sair também, as famílias, lógico, sair do vitimismo. Porque eu fico pensando, Pipo, se a sua mãe, né, que eu vi um vídeo dela maravilhoso, ela tivesse ficado no vitimismo, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, mas Marcos, eu não tenho condições disso. Eu também não tenho, né? Mas eu como pai, né,
não tenho graduação, mas eu estava até falando para a psicopedagoga na reunião que nós fizemos com dos pais. Eu falei, eu sento do lado do Davi e fico fazendo, acho que é a Renata Giardini, que boquinhas, né? Tem um método de boquinhas. E eu fico, do meu jeito, buscando levar o som até ele. Quando eu faço um ditado a ele, para ele, vou ditar uma palavra, né? Os pais também sair desse vitimismo. Eu sei que é dolorido. Nós também, tem momentos que é dolorido, até hoje para nós aqui em casa. Mas eu olho para o meu filho, às vezes ele olha para mim e fala, não sei não, pai, se eu vou conseguir. Eu falo, você vai. Cara, você vai. Né? Eu falo para ele assim, senta aqui, vamos. Ontem nós fizemos uma tarefa de inglês e fizemos uma tarefa, acho que foi de ciências, se não me engano. Ele falou, pai, tá aqui. Aí eu mostrei para ele ali, eu falei, olha, vai seguindo o gráfico aqui, você vai achar a resposta. Ele achou a resposta. No final de tudo ele disse, obrigado, pai. Né? Obrigado, pai. Então, assim, as famílias também sair dessa passividade. Não é ir para agressão, mas ir junto, ser com o filho. Né? Estou com você, porque, querendo ou não, a dislexia também é minha. Né? É meu filho. Né? A dislexia é minha. Pô, eu vi esse carinha nascer, tá com 15 anos, um marmanjão maior que eu, tem quase 1,80 m. Eu falei, vixe, né? É grandão pra caramba. Eu falo, filho, você vai conseguir. Assim eu falo pros outros também, né? O meu pequenininho, ele veio, eu não era de dançar, ele faz eu dançar, então a gente está... A dislexia não é sua. Nós sabemos que a dislexia é hereditária, né? Aí você tem que ver se veio de você ou da sua esposa. Agora, a psicopedagoga e a psicóloga que está fazendo a intervenção com ele agora falou assim, você também era assim? Eu falei, porque ela foi fazer anamnese com a gente, né? Falou assim, ela falou, então depois que você puder, saiba que a gente tem intervenção para os adultos também. Eu falei, tá vendo? Porque esse espaço tem que ser dele, sabe? Ele tem dislexia, ele é disléxico. Você pode até, mediante o diagnóstico, descobrir. Ótimo. Aí é o seu momento, né? Porque se você ficar assim, né, comprando a briga dele, ele não vai ter frustração e aí vai ser difícil para ele buscar outros caminhos. Ele precisa aprender a trazer vitória para a sua própria vida, ou frustração. com as próprias mãos, assim como o People, né? O homem que ele se tornou, está se tornando, né? Um grande... Quem viu os primeiros vídeos, né? Você falou, eu não tava treinando, agora vê este homem que se tornou agora, né? Com essa biblioteca gigante aí atrás de você. O importante, pessoal, alguns caminhos para os pais. Caminhos simples. Não são dicas rasas, mas são caminhos. Você não precisa ser o mais alto cátedro dos doutores para você fazer isso. São caminhos simples. Por exemplo, não sei quantos pais de disléxicos estão aqui nos vendo, ou mães de disléxicos. Você é mãe ou pai de disléxico? Escreva aqui nos comentários. Você quer que o seu filho leia? Imagina o que você quer. Seu filho te vê lendo? É ensinar através... Primeiro passo, porque não precisa ter titulação acadêmica para isso. Você quer que o seu filho leia? Imagino que sim. Quantas vezes ele te viu com um livro na mão? É aquele mesmo papo. Não adianta querer que o seu filho queira uma comida saudável se você só come porcaria dentro de casa. Não adianta querer que o seu filho ele seja um leitor se ele nunca te viu com um livro. Não adianta querer que o seu filho ele, enfim, adquira um hábito que nem você tem este hábito. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Quando você vê, por exemplo, eu,
quando eu tinha 7 anos. Sofrendo na escola. Nossa, sofrendo na escola. Porque eu não conseguia aprender o raio das letras que formavam sílabas, das sílabas para formar palavras. Eu detestava esse trem. Eis que eu me lembro, quando eu tinha lá para os fase dos 7, 8 anos, era a época que minha mãe estava fazendo o doutorado dela. Um dia eu perguntei para minha mãe, como é que você dava conta do doutorado, de estudar comigo, corrigir minha tarefa de casa, eu male fiz mestrado, já fiquei doido. Você fazia, e ainda minha mãe trabalhava fora ainda. Eu falei assim, mãe, você dormia? Eu perguntei para ela uma vez. Como é que você dava conta? Eu falei, também não sei como ela dava conta, mas ela deu conta. Eu me lembro que eu via minha mãe lá naquele computador velho, início dos anos 2000, aquele computador bege, de tubo grande e tal, aquelas teclas fundas, tá. Tinha que clicar mesmo para fazer aparecer na tela. Eu lembro que eu via minha mãe lá na sala com pilhas e pilhas e pilhas de livros. Aí eu olhei assim e falei assim, um dia eu vou ler tanto quanto a minha mãe. Então, pais, vocês querem que seus filhos leiam? Quantas vezes eu já te vi lendo? Porque é um ponto muito interessante que, estudando, fiz mestrado em educação, dado que eu sou apaixonado pelo tema. Na Grécia Antiga, tinha um sistema pedagógico que ensinava-se através do exemplo. Não tinham turmas, ensinava-se, era o professor, o tutor, o mestre com seus aprendizes, e os seus aprendizes vivenciavam com o mestre, estavam junto com ele, vivenciavam com ele. Não era somente o modelo industrial de aprendizagem que nós temos, que é, chega um lote, taca conteúdo, próximo lote. Taca conteúdo, próximo lote. Taca conteúdo. Sinal de fábrica para quando você puder comer. Hora do intervalo. Volta do intervalo. Pode ir embora. É fábrica. Chega um lote, então um lote. Era uma coisa, na Grécia era alguma coisa muito mais livre. Ensinava-se através do exemplo. Então, não tinha partisse do pressuposto que eu não poderia ensinar aquilo que eu não estivesse praticando. Então, pai, coisa básica. Eu não faço a menor ideia do que é a dislexia. Tranquilo, você aprende. Tem vídeo no YouTube para isso. Tem vídeo meu, tem vídeo do Dislexia Paraná, tem vídeo da doutora. Tem vídeo para isso. Você aprende. Conforme você vai entrando no flow da dislexia, se seu filho é disléxico, você vai aprendendo o rolê. Você vai vendo conteúdo da doutora Ângela, do Marcos, meu, você é tranquilo. Agora tem uma coisa que o Marcos, que nem o Marcos, nem eu, nem a doutora vão trazer, que é o seu contato com o seu filho. A vivência que você vai ter com ele. A experiência muito forte que você vai ter com ele. Então, seja exemplo para ele. E esse, às vezes, é uma dica simples, mas também muito complexa. Que é difícil botar em prática. O que é ser exemplo? Então, é simples, porque, por onde eu começo? Não sei o que é dislexia. Seja exemplo. Eu diria a primeira dica, seja exemplo. E segundo ponto, brigue com a escola. Porque se você é mãe ou pai de disléxico, parabéns. Você ganhou o prêmio de ser o pai brigão com a escola. Brigão no bom sentido. Porque poucas são as escolas que estão aptas a lidar com os disléxicos. Perfeito. Nós somos, acredito que, falar sobre dislexia é recente. Ok, tem estudos dos anos 70, 60, mas como identidade sociológica é algo recente. Então, é quase aquela cena da rainha outorgando o cavaleiro. Então, parabéns, você é mãe de disléxico, você ganhou o prêmio de ser a mãe chata, o pai chato da escola. Vai ter que brigar com a escola. Fato. Nem todas as escolas estão aptas a lidar com a dislexia. Então, sim, você vai ter que ser a mãe ou pai chato de não perder nenhuma reunião de pais,
de ser o pai chato, de marcar reuniões constantemente de coordenação, meu filho aqui, não ganhou uma hora mais de prova, o que está acontecendo aqui? Vai ter que ser a mãe ou o pai que briga, exige que que o seu filho tenha uma boa atenção, uma boa assistência da escola, vai ter que ser fato. Tem que passar por vários caminhos para ser o chato, para que você tenha o seu jeito, o seu filho resguardado. Então, não sabe por onde começar, comece por esses dois caminhos, que é meio caminho andado. Faz sentido, Marcos? Todo sentido. E em falar em ser pai, como que foi, né, a aceitação das famílias, professores, com o Dyslexia Club? Cara, muito boa, entendeu? Porque, não falo com arrogância, mas alinhar conhecimento, o zelo acadêmico numa roupagem descontraída, posso falar que eu fui um dos primeiros a fazer. Então, eu tô de gravata agora porque eu vim do trabalho, mas falar de uma forma leve, descontraída, de uma forma divertida, de uma forma de humor, não é piada, de humor, que incorre na risada e você desarma seu interlocutor preparando-o para ouvi-lo, cara, foi muito bom, entendeu? Então, porque eu, tipo, caraca, nunca vi ele falando, um jovem falando de dislexia desse jeito, deixa eu ver o que ele está falando. Então, acredito que esse tenha sido o caminho, e um caminho que interessante. Então, eu digo aqui para vocês que estão vendo, façam. A Alessandra, minha mentorada, um beijo no seu filho, beijo na família. Então, pessoal, a questão é, sempre tem espaço para falar. O palco das causas sociais é largo, sempre tem espaço. A voz para todo mundo. O palco é grande, o bastidor tem muita gente. Não sei de falar de leis para disléxicos. Ok, traz uma advogada, especialista em direito educacional. Se você não sabe, ela vai poder te ajudar. Não sei conteúdo acadêmico, técnico, para falar sobre psicopedagogia. A doutora Ângela está aqui, ela participa, ela gosta de falar sobre isso. Ela se coloca à disposição para isso. Então, comece onde a transformação surge. Marcão, eu só vou pedir licença, Marcão, vou ter que sair agora, Marcão. Fique tranquilo. Mas eu quero agradecer, doutora, poder, primeiramente, dividir a live com a senhora. Para mim é uma honra inenarrável ser chamado para essa live. Quero também agradecer ao Marcos pela oportunidade de falar ao Dislexia Paraná. Conheço o trabalho que você tem feito, conheço o trabalho, o esforço que você tem feito, parabéns. Siga em frente, não passe um dia sequer sem falar de dislexia, porque um conteúdo mínimo que você vai ver, caraca, vou falar uma coisa aqui simples, vai impactar alguém, é útil para alguém, vai transformar a vida de alguém. Tá certo? Meus amigos, aqui eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço. Valeu, Marcão. Valeu, Pipo. Grande abraço. E muito obrigado para vocês. Prazer, viu? Muito obrigado. Prazer. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Pedro Henrique é da tchau. Olá, Pedro Henrique. Tchau. Até breve. Até segunda-feira que vem para todos. Até segunda. Beijão, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.